hoje vocês vão conhecer a Kátia e o Silvanei. Você veio com uma bagagem pesada para a terapia do amor. Sim, senhor. O que estava na sua bagagem? Aos 11 anos de idade, eu vi um lar ser destruído. Um casamento dos meus pais de 14 anos, simplesmente numa conversa falar, não quero mais. A gente foi crescendo e dentro de nós cresceu uma raiva muito grande. Então nós odiávamos os homens. Eu e as minhas outras 3 irmãs não podíamos nem chegar perto. E começamos em relacionamentos que começaram a ser muito frustrados. O que eu comecei a fazer com isso? Eu comecei a focar no meu trabalho. Com essa dedicação no trabalho, eu comecei a ser autoindependente. Comecei, com o sofrimento que eu passava, eu falei, para que eu quero ele? Então, não quero. Então, eu comecei a me dedicar, eu comecei a trabalhar, eu comecei a receber as promoções e me tornei uma mulher realmente egoísta, vazia de mim realmente, porque tinha um vazio muito grande, autoritária, mandona. Carreguei dessa bagagem toda essa mulher amarga para a minha vida profissional, para a minha vida pessoal, para a minha vida familiar. Então, era uma mulher que era difícil de se lidar, indecisa, tinha medo de tomar decisões, tinha medo de confiar, porque eu lembrava daquelas coisas que haviam acontecido e falei, vai acontecer novamente. E aí, foi assim que você chegou na terapia? Aí recebi um convite para participar da palestra e até então, depois desse fim do relacionamento, que eu não estava com mais ninguém, eu estou bem, estou tranquila, não tem ninguém, não tem problema nenhum. Mas ao participar das palestras, eu vi que dentro de mim, eu ainda carregava amargura, eu carregava traumas. Então aquilo não tinha realmente ficado no passado. O que você fez para resolver isso dentro de você? Ali eu comecei realmente a praticar realmente tudo que era ensinado nas palestras. Eu comecei realmente a me abrir. Falei, eu tenho que realmente mudar. Então, se eu quero ser uma outra mulher, eu vou ter que realmente mudar. Então, eu comecei a fazer aquilo que era ensinado, né? E as coisas foram acontecendo ao seu tempo, palestra após palestra, eu fui aprendendo, eu fui colocando em prática, até o ponto de que eu não sonhava mais em relacionamentos, em construir família, não passava isso mais assim, dentro de mim, pensar. E até então que quando eu realmente me senti realmente preparado, falei, agora sim, eu posso entrar num relacionamento. Foi quando nós nos percebemos. Já estava bem curada? Já me sentia assim. E aí você apareceu na história dela. Sim, senhor. Ainda bem que você se livrou desse passado todo aí, né? O meu não era muito diferente, bispo. Você tinha o seu também. Tinha. Mas você foi curado quando chegou também. Comecei a participar das palestras, não foi fácil. Para mim largar o meu eu, porque até então, para mim, eu nasci para viver só. A gente participando da palestra, eu a conheci também. A gente começamos a conversar durante um bom tempo e engatamos um namoro e casamos. Namoraram quanto tempo? Um ano... No total deu 1 ano e 1 mês. Um ano e 1 mês. Entre namoro, noivado. Casados há quanto tempo? Há 1 ano e 1 mês. Também? 1 ano e mês. E como é que está esse casamento? Vocês dois já foram casados, sofreram traição, desgraça, desconfiança. E agora, como é que está? Hoje é um relacionamento que eu falo que o nosso lar é um pedacinho do céu. Porque é um lar onde tem cumplicidade, tem amizade. Eu tenho a plena confiança nele. Não existe mais aquela mulher que era angustiada porque o marido não estava em casa. Então, assim, o respeito que ele tem por mim hoje é uma das bases do nosso relacionamento. A confiança, o apoio que um dá para o outro, o cuidado, porque era algo que eu não tinha, né? Ser uma pessoa que era valorizada e cuidada. E hoje ele transmite isso, nos dá isso dentro do nosso lar, da nossa família. Né? E é um homem assim maravilhoso, realmente, é encantador. E ela? Esposa? Uma mulher maravilhosa, trabalha junto comigo na empresa, trabalhamos junto. Os dois crescem. Como é que é? Dizem que trabalhar junto, marido e mulher, não dá certo e tal, tem que ficar o dia todo junto. A gente almoça junto, trabalha junto, vai para casa junto, vamos para reuniões junto, uma maravilha. Deus abençoe vocês, continue firme, tá? Amor.
Uma palavra que para alguns é um sonho distante, para outros uma busca exaustiva, e ainda tem aqueles que acreditam ser ela apenas uma grande mentira. Mas você sabia que existe um outro grupo de pessoas nesta lista? Sim! Essas pessoas encontram um verdadeiro amor. Mesmo depois de tantas desilusões, e hoje desfrutam de uma vida amorosa realizada. Você quer saber como elas conseguiram isso? Nas palestras da Terapia do Amor, as pessoas aprendem como deixar os traumas no passado e assim podem iniciar um novo capítulo para suas vidas. Venha você também aprender o amor inteligente no seminário da Terapia do Amor, todas as quintas-feiras às 8 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres. Para mais informações, acesse o site centrodeajuda.com. Esse é o efeito que as mensagens, as palestras, que todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Terapia do Amor, casais e solteiros têm recebido, e esse é o efeito que isso tem causado na vida deles. Porque não basta, como era o caso da Kátia também, não bastava, e o esposo dela, não bastava ter esse desejo de ser feliz, não bastava a vontade de estar com alguém, de querer ter um companheiro ou uma companheira sentimental, de estar em paz, de se encaixarem, vamos assim colocar. Isso você tem tentado fazer segundo os seus meios, segundo a sua força, mas existem situações que a força de vontade e o desejo não são suficientes. Não basta apenas gostar, dizer, eu gostei dele, eu gostei dela e vamos nos dar bem, vamos ser felizes, temos muitas coisas em comum. Não é suficiente, porque ainda que tenham muitas coisas em comum, existem situações que vocês vão estar totalmente em desacordo. E o que fazer nesses momentos? Pois é isso que a quinta-feira, repito, casais e solteiros têm aprendido. E eu quero lhe convidar a estar hoje, 8 da noite, conosco aqui em Finsbury Park, para você saber o que as pessoas têm estado a receber e que com certeza vai também ajudar-lhe assim. Daqui a pouco eu vou lhe dar a morada, mas entretanto, acompanhe outro testemunho de outro casal. A Maria, o esposo dela, hoje são um casal feliz, realizado, mas, como habitualmente, nem sempre foi assim. Essa é a questão. Houve algo na trajetória da vida deles que foi um divisor de águas. E é isso que eles vão falar. Qual foi esse momento que houve um divisor das águas e tudo começou a ir diferente? Tive um namoro no qual ele era muito ciumento. A gente tinha planos, assim, de casar, de ficar junto, tudo, mas eu não conseguia devido aos ciúmes dele. Então, assim, eu sempre tive esse problema. E sempre que eu gostava de alguém, a pessoa não conseguia gostar de mim. E sempre que eu gostava da pessoa, que eu tinha interesse pela pessoa, a pessoa não tinha interesse nenhum por mim. Eu cheguei na Igreja Universal ainda bem criança, então eu vim acompanhando meus pais. E devido aos ensinamentos que eu tive desde a época da escolinha bíblica, eu sempre entendi a importância de ter o Espírito Santo na minha vida. E eu também, cheguei na igreja com 4 anos de idade. A minha mãe conheceu a igreja através de problemas que ela estava tendo no casamento dela. E aí a gente começou a frequentar a igreja. Eu participava das reuniões de quarta, de domingo, de sexta, fazia os propósitos, mas eu não conseguia me firmar, me entregar de fato e verdade. Não é à toa que eu até tentava, eu me batizei 8 vezes nas águas. E assim, eu ia, me batizava e depois continuava fazendo tudo como eu fazia antigamente. Eu cheguei a fazer votos de fogueira santa por coisas materiais, pela minha família, pelo meu pai, fiz por várias coisas, mas eu não tinha um objetivo que era o principal, que era o Espírito Santo. Então eu sempre focava em outras coisas e não focava no que era o essencial mesmo, que era o Espírito Santo. Mas eu vou falar que eu também não fiz um sacrifício verdadeiro. Eu colocava uma oferta monetária, um valor lá, mas assim, nem me importava. Chegava no dia de entregar o voto, eu ia lá, separava uma oferta e colocava. Eu sofri na vida sentimental, eu tive um namoro no qual ele era muito ciumento.
E aí a gente tinha planos, assim, de casar, de ficar junto, tudo, mas eu não conseguia devido aos ciúmes dele. Então, assim, eu sempre tive esse problema. E sempre que eu gostava de alguém, a pessoa não conseguia gostar de mim. E sempre que eu gostava da pessoa, que eu tinha interesse pela pessoa, a pessoa não tinha interesse nenhum por mim. E batizado com o Espírito Santo, eu segui a minha vida. Então, o tempo foi passando, eu dei sequência nos meus estudos. Muito jovem, eu consegui começar a trabalhar em um bom emprego, estabilizei a minha vida e decidi que eu ia começar um relacionamento. Era hora de iniciar um namoro. E tive a preocupação de procurar uma pessoa que também era da igreja e iniciar esse namoro com ela. Nós namoramos durante um período. No decorrer desse período, veio a necessidade de eu me mudar da capital de São Paulo para o interior. E na hora de fazer essa mudança, nós combinamos que nós, assim que eu me mudasse, íamos nos casar. Então eu ia organizar a minha vida no interior, logo na sequência a gente ia se casar para ela morar comigo. Mas não foi o que aconteceu. Eu acabei passando por uma desilusão com ela. Logo quando eu me mudei para o interior, ela decidiu que queria terminar esse relacionamento comigo. E para mim foi uma decepção. Mas apesar disso é importante também falar que eu nunca deixei de colocar a minha vida no altar, nunca deixei de depositar a minha fé em Deus. Então, apesar desse relacionamento não ter sido bem sucedido, eu segui minha vida. Eu continuei aplicando a minha fé no altar porque eu sabia que Deus tinha algo grande preparado para mim. Então eu me cansei, né, de viver essa vida de engano, e aí eu decidi ir pro altar. Na época estava acontecendo uma fogueira santa, né, e o pastor bateu muito sobre o enganador. E eu era essa pessoa dentro da igreja, porque eu frequentava a igreja, eu conhecia a palavra, eu sabia do poder de Deus, mas eu não tinha aquilo na minha vida. Então, assim, essa fogueira santa, eu falei, não, chega, eu não posso mais viver desse jeito, enganando a si mesmo. E aí, quando veio essa fogueira santa, eu decidi entregar. Não somente aquele valor, mas eu entreguei a minha vida também, eu me batizei novamente. E eu falei, não, agora chega, eu não quero mais. Eu cortei as minhas amizades, eu cortei as pessoas que me faziam mal. E foi difícil, porque eu gostava das pessoas. Porque eu sabia que eu tinha um objetivo. E que se eu continuasse vivendo a mesma vida que eu estava vivendo, eu não ia conseguir alcançar. Porque eu já tinha tentado outras vezes e não tinha conseguido. Então, assim, eu fiz uma fogueira santa que eu sacrifiquei tudo. Não somente dinheiro, porque dinheiro é fácil você colocar lá. Você coloca um dinheiro um mês, no outro mês você tem um outro salário. Não, eu coloquei a minha vida. Então, assim, eu abri mão de tudo que eu gostava, de tudo que me fazia bem, que eu achava que me fazia bem, né? E eu decidi que eu não queria mais ser a mesma pessoa. Eu pedi uma mudança do meu interior. Eu não pedi especificamente só o Espírito Santo. Eu pedi para que Deus me mudasse totalmente, assim. Eu queria mudar os meus pensamentos, eu queria mudar o meu caráter, eu queria mudar o meu jeito. Então, assim, foi uma mudança total. Eu não pedi uma coisa, eu não queria só falar em língua, só falar para que eu tinha o Espírito Santo. Eu queria uma mudança mesmo. E aí foi isso. Então, quando eu desci do altar, eu já desci diferente. Eu já não era mais a mesma, sabe? E ali eu saí transformada. Eu não tinha mais os mesmos desejos, eu não tinha mais as mesmas vontades. E foi isso. E um mês depois dessa campanha, eu recebi o Espírito Santo. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque assim eu tive paz, eu não tinha paz. Então eu tive paz, eu tive vida de verdade. E foi quando eu comecei a ter contato com ela. A gente já se conhecia, a gente já tinha frequentado durante um tempo a mesma igreja, então eu já conhecia ela, mas eu nunca tinha tido contato com ela, né? A gente nunca tinha tido nenhum tipo de relacionamento. E aí eu comecei a fazer a terapia do amor aqui no Templo de Salomão. Eu frequentava todas as quintas-feiras, né, aqui no templo. Aí teve uma fogueira santa que foi do poço, e aí eu fiz essa fogueira santa, né? E aí eu fiz esse propósito justamente pela minha vida sentimental, e Deus me deu de presente o Renan. No poço te encontrei, e sede nunca mais senti. A gente namorou 2 anos e 6 meses praticamente, entre namoro e noivado, né? A gente namorou, a gente noivou, a gente casou na igreja, a gente casou no altar de Deus. E foi uma realização. Então hoje poder voltar aqui no Templo de Salomão, para mim é um motivo de muita alegria, sabendo que um dia eu estive em um pedido dela aqui no Templo de Salomão e hoje isso se tornou realidade. E ter o Espírito Santo na nossa vida
foi fundamental para que a gente conseguisse construir a felicidade na nossa vida sentimental. Então hoje nós conquistamos nosso apartamento, nossos carros, temos uma vida confortável, mas o que eu considero mais importante, nós temos a presença de Deus no nosso casamento. Na nossa casa tem paz. Fogueira Santa para mim é a ferramenta que eu utilizo para ter conexão com Deus. Através da Fogueira Santa eu tenho comunhão com Ele. A gente não vai para o altar com expectativa de receber absolutamente nada. A nossa expectativa do altar é a nossa salvação. Se a gente conseguir manter a nossa salvação, a gente sabe que o resto vai ser consequência. Sabe de onde cada uma dessas pessoas que você acompanhou aqui no programa hoje tiraram forças para poder vencer aquilo que, humanamente falando, para algumas era impossível de mudar? Foi exatamente da fé. Esse poder sobrenatural que vem de Deus e que faz com que a pessoa então passe a acreditar naquilo que até então lhe parecia impossível de que ela pudesse alcançar. Essa fé está dentro de si. Agora você precisa de algo que desperte essa fé. E é isso que nós temos realizado na Igreja Universal. Esta Fogueira Santa no Monte Carmelo, onde as pessoas têm estado a escrever os seus pedidos, têm estado a trazer no altar de Deus, crendo que o mesmo Deus que atendeu a oração de Elias há milhares de anos atrás e que tem atendido a oração de milhares de pessoas também nos dias atuais, é o mesmo Deus que desta vez não vai tampouco falhar com elas, como não falhou com nenhum daqueles que no altar depositou essa crença, essa fé, a sua esperança, a sua vida. E eu lhe convido para que você esteja conosco qualquer dia desta semana. Se por acaso, devido ao trabalho à distância, você não tem a possibilidade de vir nenhum dia da semana, saiba que no domingo, 10 da manhã, nós estaremos a realizar uma oração especial pela família e também você terá a oportunidade, se você assim deseja, escrever o seu pedido e fazer, então, aquilo ou colocar no altar de Deus a sua fé para que Ele responda como tem respondido às demais pessoas. A nossa morada aqui em Londres, em Finsbury Park, é 232 Seven Sisters Road, a escassos metros do metro de Finsbury Park. Nós temos outras muitas localidades em todo o país. Você entrando no site centrodeajuda.com terá acesso a todas as moradas. É uma questão de você tomar uma decisão e permitir que o poder da fé opere na sua vida, como você tem estado a acompanhar aqui. Eu fico por aqui com o programa de hoje. Amanhã eu estarei de volta com todos vocês em mais uma Hora do Milagre. Até lá. Há ambientes que, infelizmente, muitas famílias entram por conta da dor e do sofrimento. Olha pra tua mãe. Vergonha. Eu tenho vergonha de falar que eu sou tua mãe. Certamente, cenários como esse não são idealizados por nenhuma família. Ele tirou a vida do E garoto. em meio a um dilúvio de coisas que têm devastado os lares, O que teria levado o menor a tirar a vida da própria mãe? somente o poder de Deus é capaz de proteger, transformar e salvar a nossa família. No passado, Noé, em obediência a Deus, construiu uma arca, garantindo assim a salvação de sua família diante do dilúvio. Você trouxe o nosso filho. Quando Deus falou que todos nós iríamos entrar na arca, eu tinha certeza que eu ia conseguir. E o mesmo Deus que salvou a família de Noé está pronto para salvar sua família, através de sua intercessão. Neste domingo, convide a sua família e juntos venham passar pela Arca da Salvação. E através de sua fé, Deus venha salvar toda a sua família. Às 10 da manhã,
em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres, ou em uma igreja universal mais perto de você.